e que diz o seguinte: em nome da ciência, se fazem muitas coisas, inclusive se submetem. Nessas relações, existem as pessoas concretas, homens e mulheres, que pela fala constroem o mundo com suas relações. Por isso, o ser humano é, na essência, alguém de relações. E eu somente me constituí mediante a dialogação com o tu, como ouviram os psicólogos modernos e anteriormente os filósofos personalistas. O tu possui uma anterioridade sobre o eu. O tu é o parteiro do eu. Mas o tu não é qualquer coisa indefinida. É concretamente um rosto, com um olhar, com uma fisionomia. O rosto do outro torna impossível a minha indiferença. E aqui é onde entra o nosso trabalho, sobre o tema da campanha da fraternidade. Nessas relações que existem hoje, nós vemos que essas relações, em muitas ocasiões, elas deterioram o tu, exploram o tu, inclusive da sua mais íntima, sagrada coisa, que é a sua dignidade. E é essa a caverna da sociedade moderna. O rosto do outro me obriga a tomar posição, porque fala, porque provoca, porque evoca e convoca. Especialmente o rosto do empobrecido, o rosto de quem é explorado, de quem é submetido, de quem é excluído. O rosto possui um olhar, uma irradiação da qual ninguém pode subtrair-se. O rosto e o olhar lançam sempre uma proposta, em busca de uma resposta. Resposta é uma palavra que tem duas partes. Res, que significa em latim coisa, concreta. Provoca uma resposta, que a necessidade nos obriga a ver que deve ser criar uma res, uma coisa, algo diferente do que está aí. Uma resposta. Nasce assim a responsabilidade, a obrigatoriedade de dar respostas a estas situações. Aqui encontramos o lugar do nascimento da ética, que reside nesta relação de responsabilidade diante do rosto do outro, e particularmente do mais outro, que é o oprimido, que é aquele que perdeu a dignidade, que é aquele que não é ninguém. É na escolhida ou na rejeição, na aliança ou na hostilidade para com o rosto do outro que se estabelecem as relações mais primárias do ser humano e se decidem as tendências da dominação ou da libertação. O problema da dominação deve ser sempre entendido a partir de um ideal ético que afirma uma maneira de ver o mundo, segundo a qual a racionalidade moderna, que dizia o Mateus e o David, deveriam submeter-se à racionalidade comunicativa e cooperativa. Então me parece que aqui está a essência do nosso trabalho. Está a interpelação da campanha da fraternidade. Atualmente, quase todas as sociedades estão enfermas, produzem má qualidade de vida para todos. E não poderia ser diferente, pois estão assentadas sob o modo do trabalho entendido como dominação e exploração da natureza humana. E aí vai. E eu acho que aqui justifica o nosso trabalho, justifica o nosso tema, no ético e no estético, além daquelas palavras que o Mateus e o David me anunciaram. Eu lembrava de um grupo de alunas da 101 que hoje de manhã me procurava já pedindo alguma orientação sobre uma pesquisa que elas querem fazer
dentro do foco do Mostra. E elas me pediam, e a gente conversava como apresentar a realidade da mulher e a violência. E daí agora, quando o professor Anildo falava, né, de que além do científico, do estatístico que precisa ser mostrado, é preciso descobrir que há rostos nessas pessoas, que são pessoas. Me parece que é essa a sua reflexão. Mas o professor Mateus me lembrava aqui, eu não sei se alguém de repente não quer trazer uma contribuição, uma questão para ser colocada. E nós temos ainda algum tempo para isso, já está quase encerrando. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma ponderação, alguma pergunta. Não? Podemos continuar? Eu acho que é bastante teórico. Eu espero que essa teoria toda esteja nos ajudando a visualizar a nossa prática. Acho que esse é o mais importante. Mas o professor David lembra, e eu acho que é algo também que nós temos que tomar bastante cuidado. Essa questão da liberdade, o homem que sai da caverna tem a possibilidade de libertar-se. A liberdade, pelo que eu entendi, o professor David dizia, é uma tomada de consciência de si mesmo. É isso? É isso que vocês diziam, não é? Por favor, professor David. Era o último grande eixo da caverna de Platão, e aqui fica mais claro um momento de ruptura que não é histórico, não é cronológico, mas é uma ruptura diária. Quando a gente consegue abordar a questão da liberdade, nós observamos que a caverna de Platão é muito atual, porque se trata da gente. Somos nós que vivenciamos todos os dias o enfrentamento à caverna. E ele quer, com o conceito de liberdade, dizer que diariamente nós precisamos sair da caverna, porque existem muitas coisas que nos prendem na caverna. A filosofia e a teologia sempre trabalharam a liberdade sobre 3 grandes aspectos. O mais comum, e que nos foi legado pela herança da Igreja Católica durante toda a Idade Média e na Idade Moderna, foi a ideia de que liberdade tem a ver com livre-arbítrio. Este é o primeiro. Livre-arbítrio seria as condições totais de escolhermos aquilo que nós queremos. E esta ideia, até hoje, é muito pregada e vivenciada. E muitas vezes nós, professores de sala de aula, acabamos dizendo que todos podem fazer absolutamente o que querem. Eu fico imaginando como uma pessoa com 2 metros de altura poderia ser um jockey. E esta ideia de livre-arbítrio, ela é muito bonita e ela parte de uma herança cristã, mas no Mediterrâneo, judaica. Foi o apóstolo Paulo, que o professor Anildo gosta tanto, que trabalhou muito a questão do livre-arbítrio. Tudo nós poderíamos fazer, mas nem tudo nos convinha. Esta ideia não é clara em Platão. Platão não comunga de que nós podemos absolutamente tudo. E a teologia se preocupou ao longo da Idade Média, como eu havia dito, através da Igreja Católica, de disseminar esta ideia em tempos onde se achava que a natureza estava sob total controle da humanidade e que nós poderíamos agir conforme a nossa vontade e a nossa consciência. Este é o primeiro aspecto de liberdade. Mas existem 2 outros. O segundo aspecto de liberdade é chamado de determinismo. Este aspecto dá conta, Andréia, de que nós não podemos nada, porque tudo já está determinado. E as pessoas pessimistas, as pessoas que adoram os apocalipses da vida, elas acham que nada dá para ser feito porque tudo já foi determinado. Eu não vou sair da caverna porque a vida já está determinada desta forma. Eu não vou fazer diferente porque não adianta eu fazer diferente. Na sala de aula não vai mudar nada.
o que eu estou ensinando, o que eu deixo de ensinar, não mudará nada na vida das pessoas, porque tudo está determinado. Sociedades inteiras pregaram este tipo de ideia, principalmente nesta concepção de mundo que nós temos capitalista, que queria dizer que estes são assim por uma série de sucessos determinados. E dava-se sempre a ideia divina, de que este era abençoado por Deus. Isso até hoje existe em algumas religiões, como o hinduísmo. Não quero aqui trair os nossos irmãos hindus, mas o sistema de castas dava isso a entender, que também era bem medieval a ideia no Ocidente, de que os reis, eles tinham sido escolhidos por Deus, o servo teria que ser servo a vida inteira, porque já estava determinado. Nós pensamos às vezes que isso é coisa do passado. Muita gente vive a ideia de liberdade determinista ainda hoje. E por último, o último conceito que se tem, que eu acho mais apropriado, e o que tem a ver com o papel da escola e com a caverna de Platão, tem a ver com liberdade situada. O que significa isso? Diz e se sabe que muitas coisas já estão colocadas. E nós, dentro destas coisas colocadas, podemos influenciá-las e podemos fazer escolhas. Alguém que nasce na favela foi determinado desta forma. Isto, obviamente, está situado pelas condições sociais, pelas escolhas dos genitores e tal, mas tu não tem o que fazer, tu nasceu na favela. A liberdade situada dá conta de como tu respondes a isso. Um filósofo que gostava muito da liberdade situada e dá para se entender as obras dele, principalmente a partir da Idade da Razão, que é o Anil Defoe, quando Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano, o homem e a mulher, está condenado a ser livre. Ele podia ter colocado destinado, ele colocou condenado. Ele disse literalmente, condenado. Para entender melhor, e não vou fazer aqui uso prolongado disso, ele ao citar as condições que muitas vezes a gente diz, o fulano age assim, este aluno, o David, o ciclano, aquele age dessa ou daquela maneira, porque foi o meio. Isto é determinismo. E Jean-Paul Sartre, ao esclarecer a ideia de uma liberdade situada, mas que tu pode e deves agir, ele diz assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Não importa que tu estejas olhando para o fundo da caverna, que tu esteja nesta situação. Importa agora o que tu vais fazer com essa situação, como tu vais agir. A caverna está determinada. O mundo fora da caverna está determinado, está colocado. Tu não pode ir para um outro mundo. São apenas essas duas realidades que ali se apresentam. Mas importa o que tu fazes com isso. Eu tenho várias dificuldades e limitações. Todos nós temos. Quando eu estou lecionando, eu tenho muitas limitações. Mas isto não é determinante absoluto na vida de um educando. Importa o que ele vai fazer com todas essas coisas. O que nós fazemos com aquilo que nos é possível. E esta é a ideia de responsabilidade, de liberdade. A liberdade parte, então, do pressuposto que temos muitas coisas que foram colocadas. A gente não escolhe em que família nascer, a gente não escolhe a classe social que nós fomos criados, a gente não escolhe a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo. Eu, por exemplo, queria ter os olhos azuis. É verdade? Claro, dá para falsear. Mas, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com o que eu sou? Eu acho que a caverna dá esta ideia de liberdade. Uma liberdade situada que me permite agir, que me permite pensar, que me permite crescer e que me permite produzir. Eu só gostaria de, enquanto o professor David falava, eu lembrava de um exemplo. Durante a Alemanha nazista, eu não sei exatamente o nome da pessoa, mas houve um cientista na Alemanha nazista que não concordava com o nazismo.
E ele se negava a fazer o Heil Hitler, né? Mas todos os colegas dele eram nazistas. Então, contam de que ele sempre saía com pacotes embaixo dos braços.